Giornale Giovanna Felice. Oferecimento: Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, Imobiliária Prize, Companhia dos Bichos, Vivacity Arquitetura e Unimed Santa Maria. No bloco Empreendedorismo desta quinta-feira, conheça a trajetória de um empresário visionário e compreenda que energia o conduziu dos centavos aos milhões. Vamos conversar com o Rodrigo Pereira Correia, diretor executivo do Grupo Parceria Solar. No bloco Direito, uma entrevista com o Dr. Mauro Stirmer, diretor da 3ª Auditoria Militar Federal de Santa Maria. A pauta versará sobre a justiça militar e sobre a sua atuação na docência. O bloco Saúde e Bem-Estar recebe o médico pneumologista Dr. Rogério Luiz Fabra. Entre as pautas tratadas estão as patologias desencadeadas pela estação outono-inverno. E no bloco Cultura, a participação dos artistas Gisele Guimarães e Rogério Pinheiro. A dupla consolidada como Gisele e Maninho conversa sobre o sucesso de 22 anos de carreira. Giornale, 4 blocos repletos de informações importantes para você que nos acompanha semanalmente. Bloco Empreendedorismo, um convite: Patronato Shopping, Carniceria Del Fuego, Casa Lar Ambientes e Luz da Lua. Olá, está no ar o Giornale, um programa dinâmico que leva até você informações com qualidade e responsabilidade. No bloco Empreendedorismo desta edição, vamos abordar sobre energia. Energia que abastece, energia que movimenta, energia que renova, energia sustentável. Quando o futuro se faz presente no hoje. Apresentamos a você a extraordinária trajetória do empresário Rodrigo Pereira Correia, diretor executivo do Grupo Parceria Solar, composto por 6 empresas. Rodrigo iniciou sua carreira profissional como oficial do Exército Brasileiro. Formado pela Universidade Luterana do Brasil, possui cursos internacionais na área de energia solar, realizados em Dubai e na Alemanha. É presidente da Associação Gaúcha de Energia Solar, AG Solar, e também investidor em startups e bolsa de valores, entre outros. Uma honra recebê-lo aqui no Giornale e poder conversar sobre sua peculiar trajetória empreendedora. Seja muito bem-vindo ao programa. Obrigado, agradeço o convite e aproveitando aqui o marketing da audiência. Que bom, eu que agradeço, muito obrigada. Você conheceu a palavra empreendedorismo um tanto jovem, um tanto precoce, com apenas 11 anos de idade, através dos bolos de chocolate que você fazia e vendia em Quaraí, na fronteira do Uruguai, minha querida terra natal. Conte-nos sobre essa particular trajetória e quem foi a sua maior inspiração. Nossa terra natal, né, Quaraí. E foi aos 11 anos, eu acho que isso também foi uma visão empreendedora, porque naquela época ninguém vendia no comércio o alimento. Sim. Então, e eu tinha uma necessidade, não que eu passasse fome, meu pai, por mais que ele tivesse 4ª série, fosse sempre um trabalhador, a minha mãe é uma manicure, nunca passei fome quando estava com eles. Mas necessitava um dinheiro a mais, eu precisava ir no colégio, comprar um lanche, alguma coisa. E vi a necessidade, aprendi com a minha mãe fazer o bolo. Inclusive, nas minhas palestras, a gente fala da energia do bolo ao sol, né? Chegando da primeiro negócio até hoje a energia solar. Muito interessante. E essa palestra vincula tudo isso à história. E foi muito legal, aprendi a fazer o bolo com a minha mãe, a famosa nega maluca. Comecei a vender no comércio, eu visitava, como Quaraí é pequenininho, ia em cada loja na parte da tarde, e aí comecei o meu negócio vendendo bolo. E é muito válido saber, né, o princípio da sua trajetória, porque na sequência nós vamos conversar sobre o grande empresário que você se tornou. E quem foi a sua maior inspiração
o seu pai, a sua mãe? Quem lhe levou, né, encaminhou para a venda, para gostar da comercialização? Eu acho que na verdade não foi assim, não tinha naquele momento um espelho, uma inspiração. Mas o meu pai tem um dom de venda absurdo. Talvez por ele ter que trabalhar muito, por ele ter alguma coisa, ele não me levava aquilo e não trouxesse a inspiração sem querer. Sim. Mas eu posso dizer que o dom que eu tenho hoje veio dele. Então, as pessoas dizem que às vezes eu vendo o que não tem, vendo o vento até. Então, realmente, essa inspiração, ela vem do DNA, ela está no sangue. Está presente, né, no DNA. E como eu sempre digo, a venda, a gente pode fazer curso, pode fazer movimento, mas o fator número 1 hoje para o grande vendedor, ela vem do DNA. Perfeito. Em relação à primeira empresa constituída, a Seguritech, que alavancou as demais, como ela surgiu e como ela está posicionada no mercado de Quaraí? Eu comecei a vender os bolos, aí tão novo, aos 14, 15 anos eu tive meu primeiro emprego. Daí aos 16 anos eu me transferi para ir estudar a faculdade, eu passei cedo, passei aos 15. Fiz a escola militar temporária, daí fui oficial do Exército durante 10 anos e sabia que saindo eu precisava ter um negócio. Então durante os 10 anos eu fui fazendo um planejamento e vi que a área de segurança ia crescer muito. Então, naquela época não existia empresas de monitoramento, era meia dúzia no Rio Grande do Sul. E eu tinha a facilidade de conhecer todo mundo em Quaraí, voltei para Quaraí, aí coloquei a empresa Seguritech lá, naquela época, né, só tinha 6 empresas repetindo. Então, notem que cada ponto que eu faço dos empreendimentos não é uma questão financeira, mas é uma questão de não ter e diferenciar, que esse é o segredo para o negócio, eu acho. Então não foi nem financeira, mas foi o futuro apostado, exatamente, a visão. A visão. E a Seguritech, Quaraí, como conhecia todo mundo, cidade pequena, tive a facilidade de montar lá 60 clientes em 2 meses, consegui de monitoramento, e aí fomos crescendo. E lá tem muitas histórias muito legais no início da... A Fronteira Oeste, né, sempre nos traz belas histórias. E você então atuava e atua, né, com a Seguritech, não somente em Quaraí, mas na Fronteira Oeste, como estamos falando, né, compreendendo as cidades de Livramento, Alegrete, Uruguaiana, certamente. A Seguritech, na verdade, ela cresceu um pouco, foi para Uruguaiana, foi até para a cidade vizinha no Uruguai, e depois, com o tempo, eu comecei a focar outras empresas, fui indo, eu tive que diminuir ela, porque a empresa de segurança, tu tem que estar muito presente. Então, tem que estar, e ela, no crescimento, eu apostei em outras empresas, que é o caso da Solar. Então, ela retornou, manteve-se somente em Quaraí até hoje, e vai fazer quase 20 anos já. Impressionante. Então, você uniu, né, as experiências do Exército para investir na iniciativa privada. Certamente que você levou, né, que carrega junto os valores, os princípios, né, toda a disciplina que o Exército impõe e que é uma escola, né, para a vida. Eu levo muito isso, digo muito, o que faz falta hoje nas novas gerações é a questão do próprio respeito, é a questão do horário, e o Exército, ele me deu isso, sabe? Essa essência muito, que as pessoas às vezes dizem muito militar, isso para mim foi muito bom, muito positivo. E levando também a questão, eu sempre falo a questão do network. Eu fui uma pessoa que onde eu paro, eu começo a conversar, eu faço uma troca. O network, na verdade, não é eu chegar e conversar contigo hoje. Sim. É ter uma troca onde tu tem um interesse comigo de fazer, eu ser um patrocinador do teu programa, você me trazer a questão do marketing, há um interesse nisso. E assim nós iniciamos a questão network. Com a experiência militar, com o network que eu sempre fiz, a tendência das empresas é sempre alavancar e dar positivo. Excelente a sua visão. Vamos falar sobre um contraponto da sua carreira. Iniciando com a venda de bolos, ganhando centavos, para as cifras de milhões, através da parceria Solar. Que história! Isso até eu chego a me arrepiar e eu posso dizer assim, que todos os meus negócios eu iniciei sempre do zero. E mesmo depois teve a Seguritech, foi uma empresa que me manteve, eu comecei a aumentar, fazer uma empresa de consultoria, comecei a apostar muito em consultorias de segurança, conheci muitos empresários no Brasil, e isso foi me abrindo até chegar em Santa Maria, por vir fazer uma consultoria em Santa Maria, e aí conheci um professor da Universidade Federal de Santa Maria que me convidou sobre essa área, viu que eu tinha alguma visão sobre esse negócio. Tinha potencial. Tinha um potencial, o negócio tinha um potencial, e aí eu me aproximei.
E veja que a gente iniciou com R$2.000. E eu estou falando hoje aqui, eu sou muito sincero quando eu falo para as pessoas, iniciamos um escritório numa sala pequenininha com R$2.000 no caixa e a empresa começou a faturar, durante 5, 6 anos cresceu, ganhou milhões. Em 2018, infelizmente, final de 2018, eu tive o problema que quase 90% do empresariado tem societário. E aí eu perdi tudo, assim, quase tive que iniciar do zero final de 2018. Eu vendi a minha casa no negócio, me levaram minha casa no negócio junto e eu tive que morar de aluguel, né? São 4 filhos hoje eu tenho, então a cabeça da gente fica muito preocupada. Nós pegamos de uma casa alugada, numa sala de 12 metros quadrados, 2 mesas, eu e minha esposa, reativamos isso e no primeiro ano já a empresa foi eu, para mim, sempre digo, talento, empreendedorismo, mas também Deus ajudar nisso, porque faturamos 8 milhões no primeiro ano, assim, do nada. Então, hoje os negócios, a gente tem que estar fazendo o maior projeto, um dos maiores projetos do Rio Grande do Sul, investimento de mais de 10 milhões da empresa, a maior usina do Paraná, com um investimento de quase 30 milhões, é responsabilidade nossa de estar fazendo. Sim. Então, eu só tenho a agradecer, sabe? Só agradeço a Deus por isso. Na verdade, esse episódio, né, esse fato negativo, ele fortaleceu. Fortaleceu família, fortaleceu a empresa. Nós criamos o nome Parceria Solar, hoje ele é conhecido no Brasil, tem 6 estados. Claro, a gente não, se nós já tivemos oferta de investidores, de aporte, mas eu já passei por tanto trabalho, tanta dificuldade que nós vamos levando da nossa maneira, do nosso jeito. E é uma empresa que tem a essência familiar, né? A essência familiar é muito importante, porque é para a família que retornamos para recarregar as nossas energias. E 2 coisas muito importantes. A empresa, ela tem que ser não, ela é muito boa ser familiar, mas nós não podemos misturar família com negócio. Então, a gente tem uma medida, uma dosagem muito importante nisso. Tem que ser extremamente profissionais. Extremamente profissionais e tratar todos como família, principalmente os funcionários, porque através disso é que nós conseguimos, né, qualquer coisa. Tanto é que tu elogiou hoje a minha equipe de marketing, viu? Exatamente. E é da maneira que eles são tratados, é da maneira que a gente faz, que quando tu chegar lá na empresa, tu vai te sentir tu mesmo parte. É uma equipe brilhante, né? Percebe-se que a empresa está muito bem estruturada, muito bem organizada realmente. E você já realizou mais de 4.000 projetos fotovoltaicos, é isso? Já, o nosso número ultrapassou 4.000 entre residenciais, industriais, porque nós estamos hoje assim quase espalhados em 200 municípios atendendo no Brasil, são lojas licenciadas, hoje nós estamos inclusive lançando um modelo novo daqui a 40 dias, totalmente novo, inovador de negócio nessa área no Brasil, porque eu sempre digo, o nosso DNA ele está em se reinventar, em trabalhar com a mais. Se o mercado hoje ele está nessa linha, eu já estou indo para a linha acima para mudar. Sempre à frente. Sempre à frente do mercado. E por falarmos em recarregar energias, vamos comentar sobre uma informação extremamente importante. 2022 é o ano da energia solar, em virtude da Lei 14.300. O que objetiva a parceria solar neste contexto? O principal é trazer aos clientes o que nós pensamos mais. Esse é o ano de aproveitar. Então não é a história do vendedor. É porque, infelizmente, no Brasil, tudo que é bom é tarifado. Então, o governo vem... E a lei saiu agora em janeiro e ela está dando isenção para quem já tem o sistema instalado, direito adquirido, e quem instalar durante esse ano também não vai pagar essa taxa. Essa taxa, a partir de 2023, começa a ser gradativa. Então, ela vai a cada ano subindo um pouco mais. Não vai ficar inviável o negócio. Mas a gente sabe que não gosta de perder dinheiro, né? Podendo não pagar... Esse é o ano e nós estamos nos preparando muito, porque o brasileiro ele deixa tudo muito para a última hora, né? Então nós vamos passar um inverno, acho que mais tranquilo, mas vai chegar o próximo verão e vai ser uma loucura. Exato. Então, a respeito dessa lei, tanto pessoa física quanto jurídica tem 9 meses para instalar, aproveitando a isenção da taxa até 2045. É isso? É isso aí. Essa isenção, esse é o ano da instalação. A única coisa que, como falasse como presidente da Associação Gaúcha, eu sempre digo para as pessoas, a solar ela não é brincadeira, ela pode pegar fogo na casa, ela pode é elétrica, e as pessoas têm que ter muito cuidado. O brasileiro não pode ir só por preço, ele tem que ir por qualidade e lembrar que é um sistema que ele investe o dinheiro por 30 anos. Então, tudo isso é muito importante hoje prestar atenção. Tem que pesar, né? Tem que pesar muito na balança. Pesos e medidas. Exatamente. Então, para quem pode investir neste momento em energia solar,
este é realmente o momento ideal. Esse é o ano. Esse é o ano. E o nosso último assunto será sobre o projeto Destino Solar que você está implantando, sobre mobilidade sustentável, estações de recargas para carros elétricos. Como irá funcionar, Rodrigo? Os carros elétricos, eles já podem ser recarregados em Santa Maria? Sim, em Santa Maria nós já temos hoje, se eu não me engano, 7 pontos de recarga. Inclusive o ponto de recarga mais rápido do Rio Grande do Sul está aqui dentro da Universidade Federal de Santa Maria. O nosso projeto, ele visa a mobilidade, porque eu tenho um carro elétrico, estou usando muito carro elétrico, há uma dificuldade hoje. Eu, essa semana, fui a Porto Alegre, cheguei lá para abastecer no hotel, durante os 2 dias já estava lotado o posto de carregamento, porque o movimento de carro elétrico está aumentando muito. E lembrando que em 2030 as fabricantes param de fabricar carro a combustão e começa só carro elétrico. Só carro elétrico. Então lembrem da fotografia quando era Kodak, que a gente chamava. Sim. Quando a gente acordou, nós já estávamos no mundo digital, né? E ninguém percebeu. Realmente. Carro elétrico vai acontecer isso, mobilidade vai acontecer isso. Parabéns, então, pela inovação e por incentivar fontes renováveis de sustentabilidade. Quero parabenizar pelo seu empreendedorismo, abastecendo aí vários estados do país, né, através da parceria solar, que é um orgulho para todos nós. Foi um imenso prazer recebê-lo aqui, agradeço a sua presença e o jornal continua à sua disposição. Eu que agradeço, aproveitar essa ali. E queria só lançar um desafio. Fique à vontade. Quem vê o programa, quem assistiu o programa, ligar para lá e falar com o comercial que quer fazer o negócio e viu o programa, vai ganhar um desconto e um presente muito diferenciado. Ótimo! Quem procurar a parceria solar através do Giornale, dizendo que assistiu no programa, já inicia ganhando descontos, é isso? E um presente. Está valendo, e um presente. É isso aí. Muito bom. Foi um imenso prazer realmente recebê-lo aqui. Prazer foi meu. A seguir, no bloco direito, a presença do Dr. Mauro Stirmer. Volto em instantes. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. Por que você se cuida? Para viver aquele horizonte que faz bem aos olhos e ao seu coração? Para abraçar forte um dos amores da sua vida? Para mostrar que o tempo não apaga o seu talento? Para sentir a emoção na pele? Para tocar o paraíso ou fazer nada ao lado de quem é tudo? Cuidar da gente é uma das coisas mais importantes da nossa vida. É o que nós da Unimed sempre fazemos. Cuidamos do Chico, da Cláudia, cuidamos de todos a cada dia melhor, com os braços abertos para a medicina do futuro, para preservar o bem mais precioso, que é a sua saúde. E quer saber? A gente ama fazer isso, cuidar bem de ti, todos os dias, há 50 anos. Oi, gente! Hoje a gente está aqui novamente para convidar vocês a conhecerem a nova Companhia dos Bichos da Fernando Ferrari. Uma loja situada num lugar privilegiado, uma das principais avenidas da cidade, um lugar totalmente feito com todo carinho para vocês, com um banho e tosa, um local de estética diferenciado, onde nós somos referência com os nossos profissionais capacitados no ramo pet. Aqui nessa nova loja você vai encontrar uma grande variedade de produtos importados, produtos para higiene e limpeza, toda uma linha completa para a linha de roedores, a parte de aquarismo que a gente tem em outras lojas, além de você ter todo o carinho do atendimento dos nossos colaboradores. Reinauguramos então a nossa filial da Fernando Ferrari com um espaço muito mais amplo e com muita mais variedade.
Para vocês, nossos clientes queridos, estamos aqui disponíveis e para tirar todas as dúvidas que vocês precisam. Venham conhecer essa grande loja. O nosso diferencial também, aqui na filial da Fernando Ferrari, é o setor do aquarismo, o qual nós não tínhamos disponíveis. Então, venham conhecer e fazer parte dessa grande história com a gente. Oi gente, eu sou o Renan, gerente aqui da filial Fernando Ferrari da Companhia dos Bichos. Estou aqui para convidar vocês para vir conhecer o nosso novo lar, a nossa nova filial, o novo endereço. Estamos contando com a parte do espaço verde, que temos toda a parte de alimentação e petiscos natural. Venham conferir o nosso novo espaço. Olá, sou Cláudia Noal e hoje estou aqui na nossa filial, que está localizada na Avenida Presidente Vargas 2355, no térreo da Policlínica Wilson Aita, anexo ao Hospital de Caridade. Além da nossa tradição em ótica grau, óculos solares, relógios de pulso, de parede, despertadores, bombas e cuias de chimarrão, trazemos também a novidade de semijoias. As semijoias aqui comercializadas são banhadas a ouro, elas são ornadas com zircônia e pedras naturais e todas elas com 1 ano de garantia. Olá! Hoje apresentaremos o trabalho desenvolvido pelo escritório Vivacity Arquitetura. E quem dá vida a esses projetos somos nós, as arquitetas Carla e Briane. Convidamos a todos a acompanharem o programa e conhecerem um pouco mais do nosso trabalho. O conceito desse projeto foi elaborar um espaço descontraído e elegante. A escolha da materialidade e dos acabamentos refletem isso na composição final. Nesta parede destaque da cabeceira, desenvolvemos um formato para que tivesse dupla funcionalidade,
sendo cabeceira e também apoio para sentar de diferentes maneiras quando estiver assistindo televisão, jogando videogame ou lendo. Na mesma ideia da cabeceira, a sapateira também é múltipla funcionalidade, servindo para o uso principal, que é armazenamento de sapatos, banco de apoio para visitantes e divisor de setor. O desenho da escrivaninha segue uma linha minimalista, com os mesmos MDFs já utilizados e o acréscimo do metalon, com espaços vazados para a decoração do cliente. Bloco Direito, um convite. Sul Contábil, Assessoria Empresarial e Shelly Mavi. O Bloco Direito desta edição traz os esclarecimentos do diretor da 3ª Auditoria Militar Federal de Santa Maria, Dr. Mauro Stirmer. Formado em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria, com mestrado em Direito Público pela Universidade de Santa Cruz do Sul, docente da Faculdade de Direito de Santa Maria, a FADISMA, e docente no CEISC, curso online preparatório para OAB. Um grande prazer receber a sua distinta presença aqui em nossos estúdios. Seja muito bem-vindo, Dr. Mauro Stirmer. Obrigado, Giovana. Obrigado a todos. Obrigado pelo convite. Quer dizer que é uma honra para mim estar aqui. Falo também em nome do Superior Tribunal Militar, porque é uma oportunidade de nós apresentarmos essa ilustre desconhecida que é a Justiça Militar, e falar para uma audiência qualificada como a sua é sempre um prazer. Muito obrigada. A honra é toda minha, doutor. Vamos iniciar então elucidando qual a importância da Justiça Militar da União estar sediada em Santa Maria. Perfeito. Giovana, primeiro nós temos que entender que, dentre as unidades do Exército Brasileiro, Santa Maria possui o segundo maior efetivo, se falarmos em efetivo operacional, perdendo apenas para Brasília se nós formos também colocar aí um efetivo, digamos assim, mais burocrático, né? Sim. E também considerando que nós temos na Justiça Militar apenas 12 circunscrições em todo o Brasil, é um prestígio para a nossa cidade, um prestígio para o Exército Brasileiro, em uma guarnição tão renomada como é a 3ª Divisão de Exército. Nós temos aqui uma sede da 3ª Auditoria, da 3ª CJM, que pode sim fazer acontecer uma pronta prestação jurisdicional naquilo que for necessário na atuação de prestígio à hierarquia e disciplina, que são os pilares das nossas Forças Armadas, né? Excelente. Então, com 12 sedes da Justiça Militar em todo o país, uma está em Santa Maria, que é a Justiça Militar. E aí está, então, a consideração e a validação do Superior Tribunal Militar, né, que compreende o trabalho, na verdade, a necessidade da Justiça estar aqui em função do contingente do Exército, né, localizado aqui também, né? Tão grande contingente. E a Justiça aí atuando certamente com seu rigorismo e licitude, não é, doutor? Perfeitamente. E também é bom, só para esclarecer a estrutura da Justiça Militar no Brasil, né, Giovana, que nós temos o Superior Tribunal Militar em Brasília, composto de 15 ministros, que é a segunda instância da Justiça Militar. Sempre que um processo sai de Santa Maria em grau de apelação, em grau de recurso, ele passa a ser analisado pelo Superior Tribunal Militar e eventualmente aí sim retorna para a auditoria para fim de execução de uma pena que seja imposta aqui no juízo de primeiro grau, né? Então, Santa Maria é o primeiro grau da Justiça Militar e o segundo grau seria em Brasília direto, não é como as outras justiças que passam por Porto Alegre. A nossa vai direto a Brasília, que o STM é uma instância, um tribunal de status, digamos assim, superior, mas é uma instância de segundo grau. Então, submete-se a Brasília. Perfeitamente. Imediatamente. Doutor, e quais são os crimes que são julgados pela Justiça Militar e quem poderá ser julgado? Perfeito.
Giovana, isso é uma inquietude da população, quem não conhece, porque a Justiça Militar, apesar dela ser a mais antiga, ela veio em 1808 para o Brasil juntamente com a família real portuguesa, né? Ela veio então, ela se instala no Brasil, a primeira justiça a ser instalada no Brasil, e ela hoje, ela julga crimes militares que estão previstos no Decreto-Lei 1001, que é o nosso Código Penal Militar, mas com uma inovação trazida recentemente pela Lei 13.491, que são os chamados crimes militares extravagantes. Então hoje, para ser objetiva na tua pergunta, a Justiça Militar da União hoje, ela julga em tese qualquer crime, tá? Qualquer crime que venha a lesar as Forças Armadas. E uma questão importante é quem pode ser julgado de Justiça Militar. A bem da verdade, no Brasil nós temos duas justiças militares, a Justiça Militar Estadual e a Federal, onde nós trabalhamos. A militar estadual, cujo tribunais nós só temos em São Paulo, Minas Gerais e aqui no Rio Grande do Sul, em Santa Maria também tem uma auditoria, que é importante que se diga isso, a doutora Viviane, nossa amiga, é uma das juízas lá, muito proativa e muito eficiente na jurisdição lá. Eles só julgam policiais militares e bombeiros militares. Ao passo que a Justiça Militar da União, ela julga civis e militares. Então, uma pergunta que geralmente nos é feita: Mauro, mas é possível que na Justiça Militar eu, na qualidade civil, sente no banco dos réus? É possível, Giovana. Um exemplo que eu poderia trazer aqui seria um crime de ingresso clandestino. Que crime seria esse? Você entrar de maneira... iludindo a vigilância de uma sentinela, você entra em um quartel do Exército Brasileiro, ou até mesmo da Força Aérea Brasileira, e você estará cometendo um crime, tipificado no artigo 302 do nosso Código, e estará sujeita à jurisdição federal, militar, e poderá ser réu ou ré na Justiça Militar da União. Ficou muito bem esclarecida essa questão. Então, militares e civis podem ser julgados pela Justiça Militar desde que ofendam as instituições militares. Perfeito. Naturalmente. Sempre com a ressalva, Giovana, que a Justiça Militar do Estado, que em tese tutela as polícias militares e os corpos de bombeiro militar, só julgam policiais e bombeiros. E a Justiça Militar da União julga militares e civis. É a grande diferença dessas duas justiças especializadas. Militares e civis. Perfeito. Nos tira uma pequena dúvida. A Justiça Militar, ela pertence ao Exército ou ao Judiciário? E já podemos falar aqui sobre como adentrar na carreira da Justiça Militar. A Justiça Militar da União, assim como a Justiça do Trabalho e a Justiça Eleitoral, ela é o que nós chamamos de um ramo especializado do Poder Judiciário. Então a Justiça Militar da União, ela pertence sim ao Poder Judiciário. E ela está dentro do Poder Judiciário desde a Constituição de 1934. A primeira Constituição ali que antecipou era Vargas, então essa Constituição ela trouxe para o Poder Judiciário a Justiça Militar. E é bom que se diga também que é um dos poucos países no mundo em que a Justiça Militar ela integra o Poder Judiciário. Porque tenho certeza que os nossos telespectadores assistem filmes notadamente hollywoodianos, né? Onde nós temos lá muitas vezes a Justiça Militar dentro de uma organização militar estadunidense. Nesse caso, não é a Justiça Militar como nós temos a configuração no Brasil. Lá nos Estados Unidos é o que chama de corte marcial, que são os próprios militares que julgam crimes militares. Aqui não. Aqui os órgãos que julgam são civis, né? Tem a garantia da vitaliciedade, o juiz da inamovibilidade, da irredutibilidade de vencimentos, e eles julgam então como se fossem qualquer outro juiz da justiça comum, ordinária, estadual, ou até mesmo federal, trabalhista, enfim. Então é um órgão da justiça especializada assim. E o ingresso, como que se dá esse ingresso? Como qualquer cargo no serviço público, né, por força da Constituição, via concurso público, aí se pode entrar na Justiça Militar da União no cargo de juiz, de analista, de auxiliar, juiz para formados em direito, analistas também em direito, mas nós temos médicos, arquitetos, engenheiros, enfermeiros, todos nível superior, e depois temos o técnico judiciário, que é um cargo de nível médio, que a pessoa trabalha então na atividade meio da Justiça Militar. E é uma carreira bastante promissora, né? Uma carreira brilhante, né? Ótima carreira. Como você falou, então não está restrito ao profissional, né, do direito. É uma carreira militar que abriga diversas áreas, diversas especialidades. Diversas ciências, exatamente. Diversas ciências. Doutor Mauro, além da direção da auditoria, você atua como docente
há 10 anos. Conte-nos sobre essa grande experiência. Perfeito, Giovana. Na verdade, a docência, para mim, ela é quase que um sacerdócio. Eu amo ser professor, né? Eu digo para todo mundo isso é notável. Que eu me realizo sendo professor, me realizo estando na frente dos alunos, me realizo auxiliando algumas vezes a pessoa a mudar de vida, né? Porque educação, eu sempre acredito que ela é a forma que nós temos de mudar de vida. E como tu disse, quando me apresentaste, que eu trabalho na FADISMO, tenho muito orgulho de trabalhar na FADISMO, faculdade que eu tenho sou especialista em direito militar por essa instituição e hoje trabalho lá. Bom que se diga que lá é uma das únicas, né, posso dizer aqui na região a única, que tem a disciplina de direito militar como optativa. Então lá eu posso unir a docência com um pouco da expertise que a gente traz da Justiça Militar para dentro da academia. E na academia a gente consegue mudar vidas e isso realmente é o que me move hoje. Assim. Né? E você é o único professor da Justiça Militar a ministrar aulas na FADISMA? Lá na FADISMA, na área de direito militar, eu sou o professor responsável por essa disciplina, sim. E isso acaba agregando para a própria instituição, né? E a FADISMA tem esse perfil de bastante... os professores lá são profissionais da sua área de atuação para trazer a experiência, as suas né? experiências, a experiência né? para dentro da academia. Você leva a experiência da Justiça Militar para dentro da instituição e acaba, para o meio acadêmico, né? Acaba estimulando os discentes a seguirem também nesta trajetória, né? Perfeito. Então, o aluno que quiser se matricular na FADISMA, ele sabe que ele vai poder contar também com o direito militar, né? Vai ter teoria e prática. Teoria e prática, mais esta opção. Perfeito. Né? Doutor, você ministra aulas preparatórias para a OAB no CEISC. Perfeito. Como você vê hoje o exame da OAB, que é um exame bastante concorrido, um tanto difícil, né, de passar? Perfeito. E, Giovana, é difícil mesmo. O aluno tem que ter hoje consciência de que exige-se uma preparação hoje para o exame da OAB, não só para uma segunda fase, como já é bem tradicional, mas também para a primeira fase. É bom que o nosso telespectador saiba que o exame da OAB é composto de 2 fases. Nós temos uma primeira fase objetiva e uma segunda fase, vamos dizer assim, mais prática, que é uma prova prática, onde ele vai fazer a opção pela sua disciplina. E hoje, o aluno que não se preparar, realmente ele fica refém desta prova da OAB, porque ela realmente, cada vez ela vem sendo mais explorada pela própria OAB, cada vez ela vem sendo mais exigida o conhecimento pela própria OAB, e aí nós temos a oportunidade de auxiliar esses alunos na realização de um sonho, porque o bacharel passa 5 anos na faculdade e se ele quer realmente advogar, hoje ele precisa enfrentar esse exame final ali, onde vai habilitá-lo ao exercício da advocacia. Sim, e no que tange a OAB, né, além do conhecimento, do aprendizado que você transmite, a sua paixão pela docência, né, faz com que o aluno se interesse muito mais, né, e possa ir além, prestar vestibular e escolher a carreira, né, e seguir. Então esse estímulo é determinante e você acaba aí conduzindo incontáveis alunos para o sucesso. Parabéns por isso. Obrigado, obrigado. É sempre uma realização quando a gente encontra na preparação do concurso público já o aluno num cargo ou o aluno advogando. Muitas vezes ele era meu aluno e agora está trabalhando na auditoria, defendendo pessoas. Isso realmente nos faz traz uma gratidão que é impagável, realmente é impagável. E, Giovana, é bom que se diga que eu quero também agradecer a presença, estar aqui para ti, porque eu estou aqui, na verdade, até mesmo cumprindo uma meta do Conselho Nacional de Justiça, que é a divulgação, né, dos ramos especializados do Poder Judiciário. Exatamente. E nada como um programa como o teu, onde a gente possa trazer aqui essa novidade para alguns. Tenho certeza que muitos aqui pensavam que a Justiça Militar era do Desconhecem, muitos desconhecem a realidade, né, da Justiça Militar. E essa porta que tu abre aqui para nós poder mostrar um pouquinho dessa nossa justiça e dizer que a terceira auditoria da terceira CJM fala em meu nome aqui, em nome do nosso diretor do foro, Dr. Celso Lidoni, ela está aberta à comunidade por ser um órgão público, os julgamentos são públicos, não há nada velado lá dentro. Sempre que o acadêmico que está me assistindo quiser conhecer o cidadão que está nos assistindo quiser conhecer a Justiça Militar, ela está de portas abertas para mostrar, sim, a sua cara e dizer que ela está aqui para a melhor prestação jurisdicional possível. Muito obrigada, Dr. Mauro Stirmer, pelas suas considerações. Parabéns pela sua competente atuação e prestígio junto à Justiça Militar
e também a instituição Fadismo. Muito obrigado. Foi um imenso prazer recebê-lo aqui no programa e o Giornale continua à sua disposição. E eu à disposição do Giornale. Muito obrigada. Confira no Bloco Saúde e Bem-Estar a presença do médico pneumologista Dr. Rogério Luiz Fabra. Volto após o intervalo. Olá, eu sou Rochelle Oliveira, uma das diretoras da empresa Shell Mavi. Nós da Shell Mavi somos uma empresa familiar com mais de 40 anos no mercado. Trabalhamos com toda a linha padrão conforto de calçados, são um mix de mercadorias, de marcas consagradas com muito conforto e elegância. Nós temos 2 pontos super localizados aqui em Santa Maria para atender a nossa cidade e toda a região. Nós nos localizamos na Presidente Vargas, esquina com a Serafim Valandro, e temos a outra loja ali na Acampamento, esquina com a José Bonifácio. Então vem pra cá, vem conhecer o nosso mix de produtos. As nossas colaboradoras vão atendê-las com todo amor e carinho. Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui na Casa Lar Ambientes. Hoje a gente gostaria de apresentar toda a nossa linha de móveis soltos. Nós trabalhamos com produtos totalmente inovadores. A gente procurou trazer da Serra Gaúcha produtos com designer assinado, muita qualidade, conforto e além da beleza, é claro. Esse modelo de estofado aqui, para vocês terem uma ideia, a gente consegue fazer toda uma personalização dele de acordo com o gosto de cada cliente, né? Desde o tecido, a escolha de detalhe do couro, do metal. Então é um produto que eu consigo atender ao gosto de cada cliente. Esse produto e vários outros vocês encontram aqui na Casa Lar Ambientes. Aguardamos vocês! Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. Olá, sejam bem-vindos ao espaço pensado para embelezar o seu lar. O Bazar do Patronato Shopping está dentre as 6 maiores lojas de bazar do estado do Rio Grande do Sul. Dentre os nossos parceiros, você encontra marcas como Oxford, Boêmia, Fullfit, Wolf, Rogemac, Copa e Companhia, dentre outras. Estamos sempre em busca de tendências do mercado mundial e contamos com curadoria especializada para a seleção dos produtos que irão compor o nosso mix. Destaque para o acervo de mesa posta. São dezenas de coleções de cerâmicas e porcelanas, cristais, jogos americanos, toalhas, guardanapos e mais uma infinidade de acessórios para o bem receber. Ainda trabalhamos com lista de presentes para casamentos, formaturas, casa nova e demais comemorações, com atendimento personalizado para suas necessidades. Aguardamos a sua visita, será uma satisfação lhe atender. Olá, sou Cláudia Noal e hoje estou aqui na nossa filial, que está localizada na Avenida Presidente Vargas 2355, no térreo da Policlínica Wilson Aita, anexo ao Hospital de Caridade. Além da nossa tradição em ótica grau, óculos solares, relógios de pulso, de parede, despertadores, bombas e cuias de chimarrão, trazemos também a novidade
de semijoias. As semijoias aqui comercializadas são banhadas a ouro, elas são ornadas com zircônia e pedras naturais, e todas elas com 1 ano de garantia. Essa é a nossa equipe Cibrama Policlínica, nossa gerente Sandy, nossa consultora de vendas Andréia e nossa subgerente Silvia. Muito obrigada a todas elas que atendem tão bem os nossos clientes e que nós esperamos aqui na sua próxima visita. Eu sou a Sandy, gerente da Cibrama Policlínica Wilson Aita. Nós trabalhamos 100% com marcas brasileiras, garantindo conforto, qualidade e estilos para nossos clientes. Aguardamos vocês, clientes queridos, que venham nos visitar e essa equipe está pronta para recebê-los. Giornale Giovanna Felici. Apoio Acessórios e Looks em Pilau. Inbuilt. Bloco Saúde e Bem-Estar. Um convite. Cibrama. Ótica Noal. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo e Unimed Santa Maria. Voltamos com o Giornale. O Bloco Saúde e Bem-Estar de hoje aborda questões pertinentes à área da pneumologia, contando com a relevância médica do Dr. Rogério Luiz Fabra, médico pneumologista formado em medicina pela Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre, atual Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, especialista em pneumologia e terapia intensiva e diretor técnico da Unimed Santa Maria. Ilustre presença em nossos estúdios. Seja muito bem-vindo, doutor Rogério Luiz Fabra. Eu que agradeço o convite, muito obrigado para poder dialogar contigo e com a comunidade de Santa Maria. Obrigada. Doutor, em relação às consequências e as sequelas deixadas pela Covid-19, além das consequências orgânicas, temos as sequelas psicológicas. Fale-nos sobre essa realidade. Ainda bem que agora estamos num momento em que começamos novamente a diminuir os casos. Essa pergunta é muito pertinente porque as pessoas ficaram 2 anos em casa. Exato. Uns com a sua facilidade do seu emprego, de poder trabalhar de uma forma online, de uma forma remota, e outros, eventualmente, por uma necessidade de doenças orgânicas. Imunossuprimidos, pessoas com comorbidades que pegando essa doença seria muito mais grave. Certo. Mas o mais importante disso aí, Giovana, é considerar que agora as pessoas estão voltando para a nossa normalidade. E estão tendo N problemas psicológicos, de ansiedade, com dificuldade de voltar para a comunidade. Dificuldade de estar no seu emprego novamente, dificuldade de relacionamento com as pessoas, um medo muito grande, não sabendo voltar para aquelas coisas que elas faziam antes. E isso é uma coisa muito comum em tempos de pandemia, que as pessoas elas somem, vivem dentro só delas, dentro do seu ambiente familiar, às vezes até nem receberam os seus filhos por muito tempo. E estão com dificuldade, e isso está sendo rotina no nosso consultório, sendo a necessidade de encaminhar para profissionais especializados, isso com psicólogos e psiquiatras. É muito grande isso que está acontecendo. Esse temor, esse medo das pessoas voltarem para a normalidade. Aí eu acho que pesam 2 situações. O voltar para fazer aquilo que fizeram a vida inteira e esqueceram, ficaram com medo, e também voltar para um lugar em que ainda existe um vírus, claro, numa
quantidade que ele circula agora tremendamente mais baixa, mas esse vírus ele vai estar no nosso meio, ele não vai terminar, ele vai ficar como os outros que nós temos, como a influenza, como a gripe, e as pessoas continuarão pegando o Covid. Não podemos nos enclausurar. Em hipótese nenhuma. Nós vamos passar mal e isso está fazendo com que as pessoas sofrem e tenham necessidade de procurar atendimento psiquiátrico. Ele acaba fazendo parte da nossa vida, né? Infelizmente, né? O vírus é... Em vários países da Europa e também no Reino Unido já está definido não mais como uma pandemia, como uma endemia, ou seja, é assim, sempre estará no nosso meio, nós temos que nos prevenir, já temos a vacina, essa vacina lentamente vai sendo aperfeiçoada e nós vamos viver com ele. E saber administrar as situações. Né? Cada um se preocupando com isso. E esperamos que ele fique mesmo longe, né? É, muito longe, não é, doutora? Mas importante é a consciência do paciente em reconhecer que ele precisa de ajuda especializada para ter uma qualidade de vida melhor, né? Porque acaba refletindo nas demais pessoas, né, da família, nos demais familiares. Então todos ficam doentes, né? Esse atendimento psicológico é fundamental. Mesmo aqueles que tiveram o Covid e passaram, eles ficam com algumas síndromes, com sintomas que podem durar semanas e meses, mas eles não têm mais a doença e eles não ficaram com sequela, não ficaram com cicatriz pulmonar ou outra cicatriz, mas eles ficam com muitos sintomas que não têm nenhuma relação com a doença, que a gente chama de Covid longo ou pós-Covid, e isso também faz com que eles fiquem assim, de uma forma, de uma ansiedade grande por ter tido, com medo de ter novamente, de passar todas essas coisas que eles passaram, apesar de ter sido atualmente agora uma doença bem mais leve com as pessoas que fizeram a vacinação. Mas aqueles que ficaram em casa estão sofrendo muito para voltar para a comunidade. Sofrendo muito, isso é muito triste, né? Então fica aí o seu alerta, né, de que as pessoas precisam procurar ajuda. Fundamental sair, voltar para a sua academia, voltar para o seu ambiente onde está, voltar para as suas amizades. O ser humano é feito para estar com pessoas, ele não deve ficar sozinho. Isolado. Quando a gente fica isolado, com certeza nós vamos ter algum certo de doença mental. Sim, é preciso convivência. Né? Certíssimo. Doutor, continuando o assunto sobre doenças infecciosas, nós estamos nos aproximando das estações frias, né? Está chegando aí o outono e inverno, e com essas estações, patologias que são bem propícias. Quais são essas patologias e quais as suas orientações para a população no sentido de prevenção? Todos os anos, quando a gente vai acabando o verão, e agora para nós já acabou, já estamos no outono, nessa mudança climática, automaticamente nós temos vírus que começam a circular. Começam a ter as viroses normais respiratórias, os resfriados, algumas viroses maiores como a gripe, o influenza propriamente dito, e mais um agora, o Covid, que está de uma fase bem decrescente da pandemia aqui no nosso meio. Nesse período, com a mudança climática, Giovana, a gente começa a ter uma doença respiratória crônica que estava estável desde dezembro, janeiro, fevereiro até às vezes março, e a partir de agora, com a oscilação climática, isso é um motivo de gatilho, de exacerbação. Tanto que a gente consegue muitas vezes diminuir os medicamentos dessas doenças, como rinite, como asma, como bronquite, como enfisema, como as doenças alérgicas respiratórias que agora começam. E então, com a parada do medicamento no verão, que muitas a gente consegue parar, e com a mudança do clima tem exacerbação desses sintomas novamente, o que faz com que a gente tenha que voltar a tratar novamente, preventivamente, como a gente vai fazer no outono, no inverno e na primavera. Essas doenças, sem dúvida nenhuma, são as viroses respiratórias, os resfriados, que são causados por vários vírus, o próprio influenza, que agora o governo leva, dentro de alguns dias, aí algumas semanas, começar a vacinação em massa da gripe, e
Quem tem rinite piora, quem tem asma piora, ou seja, voltamos a ter os sintomas e temos que tratar novamente. Então, essas doenças respiratórias, elas potencializam, né? E é importante, então, todas as precauções e proteger-se através das suas orientações para, então, passar a estação fria, né? Atravessar o frio com saúde e tranquilidade, não é, doutor? Nós temos uma experiência boa agora nos últimos 2 anos e que acredito que veio para ficar em determinados momentos e para determinadas pessoas, que é o uso da máscara. O que nós observamos nesses últimos 2 anos, 2 anos e alguns meses, é que sumiram todos os outros vírus que normalmente nós tínhamos. Na era pré-Covid, todo mundo tinha durante o ano um resfriado, 2 resfriados, uma dor de garganta mais forte, ficava gripado 2, 3 vezes por ano. E isso agora mudou de tal forma que o que a gente está tendo de explicação é que nós estamos usando a máscara. Como são vírus, além de proteger contra o Covid, também protege com todos os outros vírus. Na verdade, o coronavírus, o grupo, a família dos coronavírus, sempre foram conhecidos por nós e causadores de resfriados, dentre outros, rinovírus, vírus sincicial respiratórios, adenovírus, vários nomes, mas a família dos coronavírus sempre existiu para nós, só que eles eram vírus sem nenhuma repercussão clínica importante. Só um resfriado de 2, 3 dias e nós estávamos bem. Tanto que a gente nem procurava saber qual era o vírus. Realmente. Simplesmente a gente diz, um quadro viral que vai durar alguns dias e vai ficar bom. E de uma hora para outra eles se modificaram e daí o vírus se modificou e daí causando essa doença pulmonar mais grave, na verdade uma doença de todo o organismo, especificamente do pulmão. Então a máscara protege a contaminação do vírus, Covid, influenza e todos os outros vírus respiratórios. Então a gente aprendeu muito com isso e o uso de máscaras em ambiente fechado com muita gente, que já é uma praxe muito grande nos países orientais, eventualmente vai ficar aqui para nós. São bem-vindas as suas observações nesse sentido. E agora vamos falar sobre um assunto também bastante preocupante, que é sobre o tabagismo. Qual a realidade da população em relação ao uso do tabaco, doutor? O Rio Grande do Sul tem uma característica que seria o estado com o maior número de tabagistas que a gente tem no Brasil. Isso são trabalhos feitos, estudos científicos que demonstram que o Rio Grande do Sul está entre os maiores. Isso quer dizer que em torno de 17 a 20% da população gaúcha fuma, e isso é um dos maiores números do Brasil. Então o índice o maior número de fumantes está no Rio Grande do Sul, no nosso estado. Isso. São os últimos dados que a gente tem. Ora, se a gente fuma em maior quantidade, óbvio que mais adiante a gente vai ter doenças relacionadas ao tabaco. Certamente. Especificamente da área respiratória, nós vamos ter enfisema, nós vamos ter bronquite, que a gente junta isso e chama-se doença broncopulmonar obstrutiva crônica, que é o DPOC. E mais preocupado ainda quando a gente desenvolve um tumor, um câncer de pulmão, que é uma doença que mesmo com todas as evoluções é uma doença ainda com a mortalidade muito alta. Então o tabaco aqui para o Rio Grande do Sul ainda é muito, muito, muito prevalente. Os gaúchos fumam muito e com isso a gente tem uma doença pulmonar maior. Isso que eu estou falando do pulmão, a gente pode falar de várias outras áreas relacionadas nisso aí. Em relação ao câncer de pulmão, mas o tabagismo é uma doença, né, e acarreta sérias consequências aí para a saúde. E parar de fumar é uma tarefa bastante complicada, nós sabemos que é bastante difícil, né, mas que certamente o deixar de fumar tem como consequência uma vida muito mais saudável, né, mas é preciso muita consciência, não é, doutor? E muita atitude. O tabagismo é considerado uma doença onde o paciente ele é viciado em nicotina. No cigarro, dentre os vários compostos que se formam com a combustão do fumo, com a queima do fumo, tem nicotina. Nessa nicotina é que nos vicia propriamente dito, que é um produto neuroativo que vai dentro do nosso cérebro, quando a gente
traga, ele simplesmente cai na saliva, cai na boca e ele já vai para o cérebro, absorve muito e nós acabamos ficando viciados. E tem pessoas que se viciam com a nicotina. E como todo drogadito, existe uma dificuldade muito grande. Não existe um tratamento milagroso que todos procuram todos os dias no consultório, que eu já tomei esse remédio, não parei. Quem espera isso não vai conseguir. Medicamento existe, tratamento farmacológico existe, mas ele tem um limite do que ele pode oferecer. Na melhor das hipóteses, aí, entre 30% a 40% de resposta aos que usarem alguns produtos. Nada milagroso, então é muito importante a pessoa estar motivada para parar de fumar. Existe uma terapia cognitiva comportamental que pode ser usado junto, mas é uma doença que precisa um grupo de profissionais para tentar ajudar a supressão disso aí. Além disso, Giovana, depois que a gente consegue parar de fumar, é uma doença que a gente recai, você já deve ter visto isso, eu parei, depois voltei, parei, depois voltei, mas a gente nunca pode desistir, porque a gente consegue e a longo prazo, se nós não pararmos, com certeza a gente vai desenvolver algumas doenças relacionadas ao tabaco. É preciso muita atenção, muita persistência, né, junto desta consciência que estamos falando. E referente às doenças desencadeadas, então, pelo hábito de fumar, especialmente o câncer de pulmão, quais suas considerações em relação a essa grave patologia? É uma doença muito temível para todos quando se fala em câncer, e pulmão mais ainda, porque ele tem a incidência crescente, mais no sexo feminino do que o sexo masculino. A curva de crescimento do sexo feminino é maior do que o sexo masculino. E o câncer de pulmão, a gente tem condições de tratá-lo, a oncologia vem cada vez mais, a ciência vem cada vez mais evoluindo, trazendo novos medicamentos. E existem vários tipos de câncer de pulmão, e alguns que respondem a um tratamento cirúrgico, alguns que respondem a um tratamento de quimioterapia ou outras modalidades novas de tratamento. Mas o mais importante no câncer de pulmão é diagnóstico precoce. Na verdade, vamos ampliar para todo que tipo de tumor. O câncer de pulmão, quando tu descobrir ele precocemente, a gente tem muita chance de curar esse câncer de pulmão. Quando ele já demora para aparecer, daí fica difícil. Tanto que a gente, além de pedir para tentar fazer como o tabagista pare de fumar, usar todas as armas, se a gente não consegue, a gente pede para ele fazer uma avaliação anual com o seu médico, com um exame de imagem do tórax, para ver se está ocorrendo modificações. Isso vai prevenir? Não, mas isso vai detectar precocemente que ele tem uma lesão que ele não teria no ano anterior, e daí com isso a gente conseguir tratá-lo de uma forma até curativa eventualmente. Fumar e esquecer, bom, daí tu é mais propenso. A gente diz que depois de 20 anos de tabagismo, a gente já é propenso para desenvolver um câncer de pulmão. E quanto mais tempo de tabaco, mais a possibilidade existe. Muito bem, doutor. E é extremamente pertinente, né, que se invista em campanhas anti-tabagismo para impedir que jovens comecem a fumar e adultos deixem de fumar. E acredito que na mesma perspectiva, os fumantes se conscientizem para fazer exames periódicos, como você recomendou, que esses exames periódicos, eles detectam precocemente. Exato. Isso que você falou a respeito dos jovens, tem um crescente do tabagismo em jovens novamente, não só aqui, como principalmente na Europa. E com a tentativa de bloquear isso, a própria indústria do tabaco, que é uma indústria tremendamente poderosa, e está lidando com um produto que vicia as pessoas ficam viciadas em nicotina, porque elas usam nicotina quando elas estão tristes, quando elas estão felizes, quando elas estão ansiosas, quando ela toma um cafezinho, quando ela toma uma cerveja, quando ela está entre amigos, quando ela ficou deprimida, sempre fuma.
né? Sempre tem um motivo e as pessoas se sentem bem fumando. Sozinha ou acompanhada? Não importa, elas fumam de qualquer jeito. Então nós temos um crescente isso em adolescentes. E para tentar modificar isso aí, surgiram, é importante lembrar, os cigarros eletrônicos, que na verdade mais prejudicam do que o outro, porque eles botam um produto oleoso para ter um certo gosto, que é um óleo, e eles inalam aquilo e aquilo entra nos pulmões e é muito grave. Recentemente, uma dupla sertaneja aí teve uma doença pulmonar semelhante a isso porque usava esses cigarros eletrônicos. Mas assim, independente disso, um ou outro, o tabagismo é problemático. E quanto mais velho for, a perspectiva de desenvolver uma doença relacionada ao tabaco, e especificamente o câncer de pulmão, temível, causando vários problemas, difícil o tratamento, cirurgias grandes, muitas vezes já diagnosticado, já avançado, com metástases, ou seja, raízes por outros órgãos do corpo, e daí as pessoas sofrem muito porque é uma doença já com perspectiva diminuída de cura. Nada impossível, mas com mais difícil o tratamento. Sim. Não fume, que a perspectiva de ter câncer primário de pulmão é quase zero. Ou seja, 99,9% das pessoas que têm câncer de pulmão são fumantes. Existem outros fatores, como trabalhar em ambientes onde a gente pode inalar certas substâncias que podem produzir o câncer, mas a grande maioria que é importante é exatamente isto dessa forma, fumar. Mas veja bem, eu estou falando no tumor que começou no pulmão primário, não estou falando aquele que começou em outra parte do corpo e acabou dando uma metástase, uma raiz para dentro do pulmão. Ficou muito bem compreendido. E é um assunto muito preocupante que merece a atenção, né, que precisa ser divulgado. Doutor, teríamos muito mais a falar sobre esse assunto. Já fica o convite para você retornar ao jornal. Eu quero agradecer grandiosamente as suas considerações, as suas informações significativas referentes à sua área de atuação, que é a pneumologia. E foi um imenso prazer recebê-lo aqui e o programa, claro, continua à sua disposição. Agradeço o convite e muito obrigado por estar aqui conversando com você. Eu que agradeço. E no último bloco do programa, a participação dos artistas Gisele Guimarães e Rodrigo Pinheiro. Não saia daí, o jornal continua imperdível. A música sempre fez parte da minha vida e trazer essa experiência artística para dentro do negócio é o que faz com que a Carniceria Del Fuego proporcione experiências únicas a seus clientes. A gente sempre vem buscando oferecer uma experiência completa, música, atendimento e o ambiente, mas isso não é tudo. A música, as intervenções artísticas, a sinergia das pessoas assistindo uma apresentação ou cantando juntas uma música é o que tornam alguns momentos inesquecíveis e únicos. Por isso que nós preparamos uma programação cultural com shows, apresentações, intervenções. A Carniceria se propõe também a ser um palco. Nós temos uma programação de shows de bandas locais e de fora. Divulgamos sempre a programação de todo o trimestre para que os clientes possam reservar as mesas para os shows de suas bandas preferidas. Temos o projeto de Boina, que acontece uma terça-feira por mês, na qual recebemos grandes nomes da música nativista. Em algumas datas temos também atrações especiais para as crianças. Em dezembro montamos uma programação especial de Natal e nas datas como Carnaval, St. Patrick, Dia dos Namorados, Halloween, que a Carniceria ganha uma decoração especial, além da programação de shows e promoções. Mas te liga, viu? Porque a gente é um restaurante, tem cara de bar, mas não é bar, né? Então não tem música todos os dias. A música é em datas específicas, então fica ligado na nossa agenda no Instagram e faz tua reserva logo, porque sempre lota e no dia dificilmente tu vai conseguir lugar, tá? Te liga!
Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. Por que você se cuida? Para viver aquele horizonte que faz bem aos olhos e ao seu coração? Para abraçar forte um dos amores da sua vida? Para mostrar que o tempo não apaga o seu talento? Para sentir a emoção na pele? Para tocar o paraíso ou fazer nada ao lado de quem é tudo? Cuidar da gente é uma das coisas mais importantes da nossa vida. É o que nós da Unimed sempre fazemos. Cuidamos do Chico, da Cláudia, cuidamos de todos a cada dia melhor, com os braços abertos para a medicina do futuro, para preservar o bem mais precioso, que é a sua saúde. E quer saber? A gente ama fazer isso, cuidar bem de ti, todos os dias, há 50 anos. Olá! Hoje apresentaremos o trabalho desenvolvido pelo escritório Vivacity Arquitetura. E quem dá vida a esses projetos somos nós, as arquitetas Carla e Briane. Convidamos a todos a acompanharem o programa e conhecerem um pouco mais do nosso trabalho. O conceito desse projeto foi elaborar um espaço descontraído e elegante. A escolha da materialidade e dos acabamentos refletem isso na composição final. Nesta parede destaque da cabeceira, desenvolvemos um formato para que tivesse dupla funcionalidade,
sendo cabeceira e também apoio para sentar de diferentes maneiras quando estiver assistindo televisão, jogando videogame ou lendo. Na mesma ideia da cabeceira, a sapateira também é múltipla funcionalidade, servindo para o uso principal, que é armazenamento de sapatos, banco de apoio para visitantes e divisor de setor. O desenho da escrivaninha segue uma linha minimalista, com os mesmos MDFs já utilizados e o acréscimo do metalon, com espaços vazados para a decoração do cliente. Eu tô tão feliz, é o lugar que eu confio. Lá tem de tudo que os meus pais precisam, pra eu ficar mais feliz e lindão. Eu tô tão feliz, é o lugar que eu confio, pra agradar o seu melhor amigo. Tem banho, tem remédio e ração. Eu tô tão feliz, é o lugar que eu confio. Eu tô tão feliz, eu vou na Cia dos Bichos. Ai, assim é demais. Bloco Cultura, um convite, Tecnosom, instalação de som e alarmes, e Posto de Molas Favarim. Somos todos passageiros de partida, a viagem é a vida, na bagagem coração. Deixe que a estrada longa me conheça, e antes que o dia amanheça, outro sonho, outra estação. Recepciono em nossos estúdios o casal de artistas Gisele Guimarães e Rogério Pinheiro. A dupla pop regional Gisele e Maninho, como bem conhecida, possui 22 anos de atuação no cenário musical, com uma carreira consolidada através dos shows em pubs, bares, festas, festivais e espetáculos teatrais pelo Rio Grande do Sul. No CD intitulado Boas-Vindas, apresento canções autorais, além de demonstrar suas principais influências gaúchas e brasileiras. Atualmente, os músicos dedicam-se também para outros projetos artísticos. Ambos são formados em zootecnia pela Universidade Federal de Santa Maria. Além da trajetória musical, Gisele Guimarães atua como pró-reitora de assuntos estudantis na UFSM e Rogério Pinheiro é doutorando do Programa de Extensão Rural da UFSM e integra a Secretaria Municipal da Cultura de Santa Maria. Um privilégio receber esta dupla de sucesso aqui em nossos estúdios. Sejam muito bem-vindos. Obrigada, Giovana, uma alegria. Muito obrigada. 22 anos de sucesso no cenário musical. Qual é o segredo para se manter por tanto tempo e ainda com grande sucesso? Sabe que a gente, quando entendeu o que significava ser músico, né, eu acho que tudo facilitou muito pra gente, né? Porque a música é um instrumento poderoso de comunicação, de ideias. E a nossa música sempre teve muito a favor, né, das nossas concepções de mundo. Então, cantar pra gente é uma coisa muito maior do que fazer uma música. Eu acho que isso alimentou muito o nosso trabalho. E talvez em função disso a gente tenha feito sentido em alguns momentos, em algumas pessoas, né? Mas o sucesso é isso, né? O sucesso é ter trabalho e é o que a gente tem, né? Graças a Deus. Bastante. Sucesso é amar o que se faz. Aí a gente tem sucesso. A gente ama o que faz. A música, a arte é uma forma de comunicação que a gente tem.
e comunicar é uma forma de viver bem, de ter relações que componha, né, a trajetória da nossa vida. Então, o sucesso, ele é o que a gente constrói, né? O que a gente se sente bem. A felicidade é o sucesso. A felicidade é sucesso. Linda essa frase. É um slogan, né? A felicidade é um sucesso. É o sucesso. E vocês são detentores de um carisma contagiante, né? Além de muito talento, né? E isso é uma conquista de vocês, né? Ganhar o bem-querer das pessoas, essa conquista, estabelecendo laços positivos. E essa relação, ela vai além da relação profissional, né? Ela é uma relação também pessoal. Então, os méritos são de vocês e eu costumo dizer que isso se chama um patrimônio pessoal e intransferível. Exato. Alma leve, né? Alma leve a gente leva a todos os lugares. Alma leve. E depois de 22 anos, certamente que o público, ele espera mais, né? Então a responsabilidade não diminui, ela só aumenta, não é verdade? Isso, exatamente. Com certeza. Vocês acabam se tornando um estímulo para esta juventude, né? Mais jovens que vocês adentrarem na carreira artística. Que sim, e acho que hoje é um desafio muito grande para o músico, né, para o artista. Acho que a gente vive momentos muito difíceis para a arte no Brasil como um todo. E essa juventude que vem aí querendo viver da arte, né, encontra muitos desafios. Mas eu acho que o grande caminho é esse, né? A gente levar a bandeira, trabalhar, né? Compreender que o caminho é o trabalho, porque eu acho que isso é super importante, né? O caminho é o trabalho, né? O caminho a determinação, é o trabalho. E as coisas vão acontecendo, né? Então, persistência sempre, e sim, muito amor e conexão, né? Porque a arte é uma coisa, acho que extrapola, né? Tem uma questão divina muito forte. E é isso, né? Luz para todos e que a arte contagie todos também, né? Excelente. E como acontecem os shows atualmente? A gente tem desenvolvido bastante projetos assim paralelos, além da dupla, né? Eu tenho shows com amigas, né? Que a gente tem feito entre mulheres, cantando Elise e outras canções assim do feminino, que tem me alegrado muito. E o Maninho também desenvolve bastante trabalho autoral no universo regional, infantil, né, Maninho? Eu tenho 2 projetos infantis que eu já trabalho já há bastante tempo. E um deles nós somos autores, né? E então a gente busca levar assim a cultura, a arte, a história, principalmente um dos trabalhos retrata bem o cotidiano, as tradições, os costumes do Rio Grande do Sul para as crianças, né? Além de festivais que eu gosto muito de participar de músicas autorais, né? Que eu procuro desenvolver uma parte de composição, assim, busco essa troca, esse conhecimento que compõe o dia todo, Giovana. O dia todo. Perdeu o Maninho some, né? E aí ele tá Onde lá está no o universo dele. Mas a gente fazendo música sempre, porque a nossa casa é muito musical, né? Então, compondo, gravando sempre, participando bastante de lives. A gente tem participado de muitos eventos, né? Isso foi o bacana desse universo aí que a gente herdou, desse momento tão difícil da pandemia. Que trouxe mas também essas aproximações, né? Então, a gente tem cantado em congresso de Brasília, São Paulo, tem sido bem bacana. Quanto ao Maninho, né, é um nicho aí contemplado pelo seu profissionalismo, esse nicho de eventos tradicionais, né? Isso. Tradicionalistas, digamos assim, né? Exato. Expo Inter, e um público infantil também, você se dedica. O meio cultural regional, assim, ó, é um berço muito importante, assim, na questão de revelar artistas, porque o autoral ele demanda assim de um profissionalismo e de um trabalho muito intenso, né? Então tu precisas estar muito afiado, muito em contato, muito presente, né? Na música que tu vai apresentar. É uma música que tu tem que dar o teu máximo naquele minuto, naquela hora. Aquele momento aí, né? Então isso é desafiador e isso é bastante. E como você falou, Gisele, são diversos projetos que vocês estão desenvolvendo, né? E que bom, né? E ainda as lives, que é esse universo digital aí imposto pela pandemia, que se torna um atrativo, né? É um entretenimento a mais para a população, não é? Que chegou para ficar, né? Compreendemos assim. Com certeza. E concomitante com a carreira artística que os dois
possuem, né? Vocês também atuam. Você, Maninho, na Secretaria de Cultura Isso, de Santa Maria e a Gisele na Pró-Reitoria da UFSM. Fale um pouquinho dessa atuação de vocês. Gisele. Eu sempre fui cantora e fui zootecnista, Giovana. Tudo aconteceu meio toda. junto. Aconteceu meio junto. Quando eu comecei a cantar, eu entrei no curso de zootecnia e as coisas foram se desenvolvendo. Então, eu sempre fui tudo meio junto, assim, né? E hoje estou, então, a convite, né, do professor Luciano Schuch, com ele na gestão, assumi a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, um desafio muito grande, mas também um orgulho, né, porque um professor, ele está a serviço dos estudantes sempre, né, então Sempre. eu estar à frente, né, ajudando a coordenar e dar apoio aí para essa gurizada, principalmente aquelas que estão em vulnerabilidade social e econômica, né. Então, eu tenho trabalhado muito próximo ao pessoal da Casa do Estudante, né? Esses alunos trabalho bonito. que precisam de um apoio para permanência na universidade. Então, assim, muito trabalho, mas muito realizada, né? Muito trabalho. E tudo vira arte, né? No final, tudo vira arte. Não podemos dizer como conciliar a arte com a universidade. Tudo vira arte. Tudo é arte. Tudo vira arte. E você, Maninho? Bem, eu não é o desafio da dimensão da Gisele, mas o desafio também grande, né, de estar presente e fomentar a cultura em Santa Maria, que é muito rica, mas a gente, claro, sempre tem com as dificuldades, né, que a gente passou pela pandemia, que a gente tem dificuldades financeiras de projetar muitos projetos que poderiam alavancar ainda mais a cultura aqui em Santa Maria, mas estamos trabalhando bastante, né? Nossa secretária é muito atuante, é uma pessoa que conhece Realmente, o está meio, fazendo um né? belo trabalho. Isso, a equipe é muito boa e então a gente está lá nesse desafio grande, né? De levar a cultura um pouco ainda mais para o interior ou para um meio mesmo da cidade de Santa Maria. Um desafio bonito que a gente aceitou e estamos aí buscando fazer com que essa cultura tenha o nível que ela merece, assim, que ela tenha, Que bom. que ela tenha condições de projetar as pessoas talentosas que nós temos em Santa Maria. Sim. Que bom, 2 artistas de renome que também reconhecidos como excelentes profissionais, né, em suas áreas de atuação. Exato. Bem, agora que nós já conversamos um pouco, né, e após uma edição repleta de informações, vamos encerrar o nosso jornal, é claro, com mais uma música Perfeito. autoral de vocês. Qual vai ser a música que nós vamos encerrar o programa? E a gente escolheu para cantar uma música que se chama Corrente da Vida. É uma música nova, né? Uma música que está aí com 2 anos. A gente está com ela no Spotify, Gisele Maninho, para quem quiser ouvir, baixar, e junto com outras canções também. É uma música que retrata muito a nossa forma de ver o mundo, assim, a partir da natureza, sabe? A partir da vida no campo, né? Afinal de contas, artistas ou tecnistas, então isso está muito presente, assim, na nossa vida, Sim. né? O rural é presente. É muito rural, né? Então aí é uma música nossa, minha, do Maninho, em parceria com outro amigo nosso chamado Erlon Pericles, grande compositor, também gaúcho, e é a Corrente da Vida. Excelente. Parabéns, então, pela linda trajetória. Muito obrigado. Agradeço desde já, né, a participação de vocês aqui no Jornal e voltem sempre. Obrigada, obrigado. Giovana. Obrigada. Vamos lá, então. Vamos encerrar mais esta edição do Jornal com a dupla que nos prestigia hoje, Gisele e Maninho. Obrigada pela sua audiência, obrigada aos patrocinadores e apoiadores. Até a próxima edição. Preparando na terra a semente, tendo fé na nobreza do grão. Esperança na luta da gente, é o futuro a brotar dessa união. O caminho se faz solidário, todos juntos de uma só vez. A verdade do nosso trabalho, na essência de ser camponês. Sempre na luta eu vou, sempre na luta eu sou, para crescer. Sempre na luta eu vou, sempre na luta eu sou, para crescer. Tendo fé na corrente da vida, abraçando essa causa de irmão. Igualdade por ser construída,
da pureza que brota do chão. Operando o caminho é seguro, é uma fonte a fluir com firmeza. Traz teu sonho que é luz pro futuro, sempre juntos da mãe natureza. Sempre na luta eu vou, sempre na luta eu sou, para crescer. Sempre na luta eu vou, sempre na luta eu sou, para crescer. É a força do coletivo em transformação, onde se encontra o motivo de darmos as mãos. Sempre na luta eu vou, sempre na luta eu sou, para crescer. Sempre na luta eu vou, sempre na luta eu sou, para crescer. Sempre na luta eu vou, sempre na luta eu sou, para crescer. Você assistiu Giornale Giovanna Felici. Oferecimento: Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, Imobiliária Prize, Companhia dos Bichos, Vivacity Arquitetura e Unimed Santa Maria.